Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento. Vocês sabiam que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, houve um aumento de 431% nas informações sobre brigas domésticas? É muita coisa, né? Talvez por conta de ficar o tempo todo junto, talvez por conta do medo, talvez por conta do acúmulo de tarefas, da briga em casa pelas tarefas de casa, enfim, uma série de coisas aí que podem estar interferindo no relacionamento desse casal. Mas essa mesma pesquisa ainda diz que a maioria dos casais que se separaram, que tiveram grandes conflitos, eles já tinham um conflito antes, que estava sendo mascarado e que com o excesso de convivência do isolamento social acabou escancarado. Então eram casais que já tinham problema e que após o isolamento e a pandemia tiveram grandes problemas, chegando até a separação, né? Bom, para a gente falar um pouco de relacionamento, de família, é importante falar um pouquinho sobre como se constitui uma família, para a gente poder entender da onde vêm essas brigas e esses conflitos, né? Começa com a paixão do casal, o casal se apaixona, todos aqueles hormônios, a vontade de ver o outro. Nesse momento da paixão, a gente não consegue enxergar realmente quem é o outro. A gente infere nele qualidades, né, que a gente está projetando, que a gente vê, e a gente não consegue ver os defeitos. Quando alguém fala pra gente, a gente releva, fala que não tem nada a ver, ou a gente mesmo dá uma desculpa, porque a gente acha que o outro é perfeito, foi feito para nós, vai suprir todas as expectativas, vai ser o relacionamento mais maravilhoso do mundo. Fora a questão hormonal, né? O excesso de dopamina que tá aí deixa as pessoas inebriadas como se estivessem drogadas, né? Tem gente que fala que a paixão é uma droga. Enfim. E isso culmina para um relacionamento mais longo. Quando essa época da paixão acabou, começa a entrar numa outra fase de amadurecimento do casal. É nesse momento que eu começo a ver as falhas do outro, né? E aí vem aquela coisa, você me enganou, você não era assim antes, e aquele monte de coisa que você começa a descobrir sobre esse outro, né? Se você não tiver uma maturidade e não tiver relevado aquela questão da perfeição do outro, fica muito difícil, né? E nessa fase, o que é importante é a aceitação. Porque não adianta você esperar que o outro vá mudar. As pessoas só mudam se elas quiserem, se elas puderem e se elas conseguirem também, né? Porque nem sempre o outro consegue mudar, né? As pessoas são diferentes, têm valores diferentes, vêm de famílias diferentes, trazem outros relacionamentos diferentes, quer dizer, são muitas vivências aí de valores e crenças muito diferentes e que você vai ter que incorporar. Se você não aceitar e conseguir negociar nessa fase, né, de negociação, de tá, vamos tentar então chegar no acordo sobre essas questões, aquilo que eu aceito, o que eu não aceito, e fazer todo um apanhado e aceitar, o relacionamento já se quebra aí, né? Ele pode quebrar naquela fase da paixão, quando eu acabo de ver termina essa paixão e eu percebo que aquele outro não é quem eu queria e eu caio fora, ou eu passo por essa fase do relacionamento mais maduro e aceito o outro do jeito que ele é, com qualidades e defeitos. Se eu não aceitar essas qualidades e esses defeitos, eu vou brigar pro resto da vida com essa pessoa. Então, é uma outra questão, a questão da aceitação. Aí vem uma outra fase, que é quando vem filhos, e aí começam outras crises. É a crise de gente interferindo no relacionamento dos filhos, a educação dos filhos, então um quer dar a educação de uma forma, o outro de outra, a família interfere, enfim, uma série de questões. Aí vem outra crise. Aí esses filhos ficam adolescentes. Bom, crise 2, né? Aquela criança não existe mais, esse adolescente começa a ter um comportamento diferente, aí outra crise familiar. Aí depois esses filhos saem de casa, vêm os netos, quer dizer, a família ela vai passando por muitas transformações ao longo do tempo. E o que mais incomoda, né, as pessoas com relação ao relacionamento, o que mais atrapalha o relacionamento das pessoas,
São 4 questões. Em primeiro lugar, falha na comunicação, dificuldade em resolver problemas, dificuldade em mostrar afeto e empatia, e uma falha em tomar uma atitude de cuidado com a outra pessoa. Então, a questão da comunicação. Existem 3 tipos de comunicação. Comunicação passiva, agressiva e assertiva. A comunicação passiva, ela não é uma comunicação. Até é, mas a pessoa não fala nada. Ela vai engolindo, guardando, ela não se expõe, ela não dá limite e aquilo vai ficando dentro dela. Normalmente, quando essa pessoa vai guardando, uma hora ela não aguenta e explode. E aí ela perde a razão. Né? Como você falou, você é boba, a pessoa explode. Só que tem todo um contexto que ela já vinha guardando e vinha falando. Ou então aquela pessoa extremamente submissa, que não se coloca. Aí tem a comunicação agressiva. Essa é reativa. Ela reage de modo impulsivo e agressivo diante de uma situação ou de uma fala. Isso também gera conflitos. E tem a comunicação assertiva. A pessoa que é assertiva, ela vai falar. Ela tem uma comunicação transparente e honesta, mas sem agressividade. Ela coloca aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo, sem agredir o outro. Ela fala da situação e não acusa o outro. Então, a pessoa que é assertiva, ela em primeiro lugar, né, a assertividade pode ser treinada, tá? Você não nasce sabendo. Mas você pode usar 3 etapas, né, para você ser ouvido, para você conversar. Em primeiro lugar, volte para a pessoa que está naquela situação e mostre para ela, né, diga para ela os valores dela, aquilo que ela tem de legal, de bacana. Eu imagino que você esteja se sentindo assim nessa situação, eu gosto disso em você, e aí você fala do elogio dela. Depois você volte para você e veja qual é a sua responsabilidade naquela situação. Olha, dentro dessa situação, eu acho que eu poderia melhorar nisso, nisso, nisso e nisso. E aí então, feito isso, você coloca aquilo que você quer sobre a situação, nunca sobre a pessoa. Então, ao invés de você falar, você é um grosso, você pode dizer, quando você fala dessa forma comigo, eu me sinto desrespeitada. Você está dizendo a mesma coisa, só que de uma forma que a pessoa vai te escutar, que ela vai te ouvir. Ao passo que se você colocar o dedo na cara e acusar, você vai dizer, você é um grosso. Aí ele vai falar, mas você é uma histérica. E isso não sai daí, vai ficar uma discussão eterna, não vai levar a lugar nenhum. Então, a comunicação ela tem que ser assertiva e bem feita. Resolução de problemas. Como que eu resolvo um problema com alguém? Bom, em primeiro lugar, a gente nunca resolve nada quando está nervoso. Então, se você perceber que o outro está nervoso, que o outro está irritado, você não vai falar com ele naquele momento. Você vai esperar passar, ou então, se a pessoa estiver chorando, estiver descontrolada, você vai ficar lá, você vai escutar e não vai dar sua opinião, mesmo que você não concorde. Deixa a pessoa se acalmar. Num outro momento, você vai lá e coloca aquilo que você acha. Quando é com você, é a mesma coisa. Se você está irritado, se você está nervoso, não é o momento de falar. Sai de perto, vai correr, vai fazer uma outra coisa que não conversar sobre aquilo. E quando você for conversar sobre um assunto, sobre um problema, sempre fale da situação. Nunca fale de uma situação do passado. O passado é passado. Se você não resolveu, esquece. É para resolver aquela situação naquele momento. E não acuse a pessoa, é a situação sempre. Aquele exemplo que eu dei. Quando você disser, quando você faz tal coisa, eu me sinto assim. Você está falando do seu sentimento, você está falando daquilo que o outro faz, não aquilo que o outro é. Tá? Resolução de problemas. Eu tenho uma opinião sobre a educação das crianças, o meu marido tem outra. Então, como que eu vou resolver este problema? Então, vamos pegar a situação, descrevê-la tintim por tintim. Eu penso assim, você pensa assim.
Então, vamos juntos chegar a um acordo de como vamos resolver isso. Vocês podem fazer uma lista de vantagens. Quais são as vantagens de fazer de determinado jeito? Assim, assim, assim. Quais são as desvantagens? E aí vocês vão escolher uma estratégia e tentar usar. Tá bom? Outra coisa que é muito comum e que aparece é a dificuldade de se colocar no lugar do outro e de demonstrar afeto. As pessoas não mostram afeto. Elas não beijam, elas não abraçam, elas não elogiam. E isso, mas o outro sabe. Não, o outro não sabe. Você precisa mostrar, você precisa demonstrar o seu afeto. Isso é importante no relacionamento. É importante você beijar, abraçar, dizer que ama, fazer um carinho, dar um presentinho, uma coisinha boba, coloca lá um beijinho no espelho com batom, deixa um bilhetinho, leva um bombom, faz um agrado pro outro. Dê afeto, dê carinho, né? Mostre que você escute o outro, converse com o outro, ache um espaço na agenda para ficar com seu companheiro, independente de criança, tudo. Ache um espaço para não para assistir TV, não para ver filme, mas de qualidade, para conversar, para estar ali. E o outro problema, que é a falha em cuidar do outro, em tomar atitudes de cuidado e de afeto, né? Cuidado com o outro. Poxa, se o outro gosta de determinada coisa, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou mostrar um cuidado, um carinho, uma atenção? Quer dizer, tudo isso segura o relacionamento, são coisas simples, fáceis de fazer. É só treinar um pouquinho, é só tentar se colocar no lugar do outro, é só não julgar o outro, tentar entender do ponto de vista dele. Isso é bom para todo mundo. Traz harmonia no lar, vai trazer bem-estar para todos. Então, busquem essa comunicação, essa forma de resolver problemas com tranquilidade e demonstrar o amor e o cuidado para o outro. Tenho certeza que o relacionamento de vocês vai ficar muito melhor, tá bem? Beijo, queridos!